professor Gustavo Dias, professor de Química. Nós vamos continuar nessa parte de equilíbrio químico hoje na parte 3. O que nós vimos até hoje? Na parte 1, dá uma olhadinha aqui, ó. Na parte 1 nós vimos introdução e a definição entre Kc e Kp. Na parte 2, além de nós fazermos 4 exercícios, 2 nível fácil e 2 nível difícil, nós vimos também a relação entre Kc e Kp. E o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje 4 exercícios de níveis difíceis e nós vamos ver o grau de equilíbrio, tá? Então, vamos aqui, ó. Isso aqui é um exercício onde ele não dá os valores no equilíbrio, ele dá os valores fora do equilíbrio e eu tenho que saber chegar no equilíbrio para calcular a constante. Lembrando que nós vamos fazer 4 exercícios agora, fora a determinação do grau de equilíbrio, que é importantíssimo para você entender. E os 4 exercícios que eu fizer na íntegra tá no final do vídeo. Então, se você quiser acompanhar, fazer eles, né, interpretar, ler, aguçar a sua leitura, veja no final do vídeo que eles estão lá. Então, esse é um exercício de vestibular que ele falou que ele pegou uma concentração de A e B e começou a reagir. E ele deu a concentração de 0,8 de A e 0,8 de B. Então, no início da reação. Aí a reação começou a se processar e estabeleceu o equilíbrio. E deu uma concentração, um C de 0,6. Ele deu a reação, A e B reagem formando C e D e no equilíbrio. Então, inicialmente eu tinha só A e B, 0,8 para cada um. E depois que estabeleceu o equilíbrio, tem 0,6. Então, nós vamos ver. Na parte 2 desse vídeo, eu falei. Quando ele não dá os valores, todos os valores no equilíbrio, ele começa a dar valores no início, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma tabela com 3 informações. O início da reação, o reage e forma, ou seja, quanto que vai reagir desde esse início e o quanto que vai estabelecer o equilíbrio. Lembrando que nessa parte de reage e forma, eu estabeleço os valores através da estequiometria, pela relação. Né? Por exemplo, se ele deu C, como que eu vou achar a estequiometria? A estequiometria ela trabalha exatamente isso, quando ele te dá um valor de A e pede de outro, B, por exemplo. Né? E o equilíbrio, como que eu estabeleço o equilíbrio? É só subtrair entre o início e o reage e forma. Então, se eu subtrair esse valor, eu automaticamente acho o equilíbrio. Então, vamos colocar os valores, né? O A, no início, ele falou que é 0,8 e o B 0,8. E é fácil, né? Porque o C e o D vale 0, porque o C e D são produtos, então sempre vai valer 0. Tá? E no equilíbrio, o C vale 0,6. Então, super fácil, né? Preenchi a tabela, agora vamos raciocinar. Então, como que eu estabeleço o equilíbrio? Diminuindo o início do reage e forma. E como que eu vou descobrir esse aqui? Ora, coisa simples. Se no início da reação eu não tenho C, que vale 0, e no equilíbrio eu tenho 0,6, porque reagiu 0,6. Isso é lógico. Se hoje eu não tenho nada no banco, amanhã eu tenho 500 reais, é porque hoje eu ganhei 500 reais para amanhã ter esse valor. Então, raciocínio super simples. Agora, como que eu determino os outros valores do reage e forma? E estequiometria. Só que a estequiometria ela é gostosinha de fazer, por quê? Porque se você olhar aqui, a relação de A para B, C e para D é 1 para 1. 1 de A está reagindo com 1 de B, formando 1 de C com 1 de D. Então, super simples. Então, eu não preciso fazer regra de 3. Por quê? Porque se eu tenho 0,6 de C, eu vou ter 0,6 de D, porque é o mesmo valor, né? A proporção é 1. E aqui eu tenho 0,6 de B e 0,6 de A. Professor, como assim? Eu não preciso fazer cálculo, ou de uma relação está 1 para 1. Vou fazer um exemplozinho, porque para você entender, porque o objetivo dessa aula aqui é química passo a passo, para você entender. Então, por exemplo, se eu tinha o valor de C e quero o valor de A, por exemplo, a base dessa estequiometria, ele te dá um valor e pede outro. Então, vamos lá. C, eu tenho aqui 1 mol. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 mol de C. Ele reage com A, que também é 1 mol, né, de A. Então, 1 mol de A. Quanto que eu tenho de C? 0,6. Então, 0,6 mol de C. Então, aqui eu vou ter X. Então, multiplicando os dados, X vezes 1, X e 0,6 mol de A.
Então achei A e assim eu faço para B e assim eu faço para D pela proporção de 1 para 1. Então é simples. Agora eu quero o valor de equilíbrio. Como que eu acho o valor de equilíbrio? Basta subtrair o início e do reage de forma. Então 0,8 menos 0,6 dá 0,2. Aqui também vai dar 0,2 e aqui vai dar 0,6. Bom, aí você viu, né, que por estequiometria você resolve todos. Como é 1 para 1, tá tranquilo. Então vamos determinar o KC, né? O que é o KC? É o produto dividido pelo reagente elevado aos seus respectivos coeficientes. Aqui é fácil porque tudo é 1, né? Então vamos lá. Então KC é o produto é C e D. Então eu vou colocar aqui ó, a concentração de C vezes a concentração de D e a concentração de A e a concentração de B, tá? Então KC é igual a concentração de C e D, todos os dois é 0,6, então tá aqui ó, 0,6 dividido, tá, por 0,2, que é a concentração de A, e o B também é concentração 0,2. Então 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. Fazendo essa divisão aqui, vai dar 9. Olha aqui, ó. A constante deu maior que 1, então é uma reação favorável, ou seja, está deslocando mais para o sentido do produto. Eu espero ter ajudado vocês aqui. Nós vamos para a parte 2, que é o exercício 2, e eu vou estabelecer para você o grau de equilíbrio. Vamos lá, pessoal, na transição? Bom, pessoal, chegando aqui, nós vamos determinar agora grau de equilíbrio. Nós vimos o exercício número 1, que você viu que não foi difícil. Pessoal, o que é esse grau de equilíbrio? O grau de equilíbrio ele determina quanto da molécula vai reagir, porque nem sempre toda molécula reage, sempre vai sobrar um pouco dela no final. Isso acontece, por exemplo, se eu pego um sal extremamente solúvel, por exemplo, o sal de cozinha, se eu pegar uma quantidade, uma colherzinha na água, você vai ver que depois só tem a água. A água está salgada, mas eu não vejo o sal mais. Por quê? Porque todo o sal ele dissociou em Na+, e Cl-. Então se eu pegar aqui ó, 1 mol e produzir um mol de Na+, o que eu posso interpretar aqui? Que toda a quantidade de NaCl ele produziu Na+. Então depois da reação eu não tenho mais sal, tanto é que eu não vejo mais sal, eu só vejo íons, tá? Só via microscópio, porque a olho nu eu não consigo ver. Então significa que toda a quantidade que eu coloquei, ela reagiu. Então nesse caso eu posso falar que 100% da molécula reagiu. Agora, se eu pegar outro sal, por exemplo, o cloreto de chumbo, que ele não é muito solúvel, ele é praticamente insolúvel. Então eu vou colocar aqui, ele vai dissociar em Pb e Cl-, eu não estou preocupado com a estequiometria. Vou pegar aqui ó, 1 mol e eu percebo que 0,1 mol só que reagiu. Então veja bem, eu coloquei 1 mol de cloreto de chumbo, joguei na água e eu vejo que só tem 0,1 de íons. Ou seja, restou aí ó, 0,9. Então depois da reação eu ainda tenho cloreto de chumbo além dos íons. Não é verdade? Só que nem toda a concentração ela reagiu, sobrou ainda 0,9. Então isso, pessoal, é que o grau de equilíbrio ele vai trabalhar com você. Ele vai determinar o quanto de reagente vai sobrar ou se vai ser todo consumido, tá? Então como que eu determino o grau de equilíbrio? O grau de equilíbrio primeiro eu determino pela letra alfa, né? Ela representa. É só pegar aqui ó, o número, tá, de mols que reagiu, tá, dividido pelo número de mol do início. Olha aqui que bonito, tá? Então isso é a fórmula. É só pegar o número de mols que reage dividido pelo número de mols do início da reação. E o grau de equilíbrio, 90% das vezes ela vai vir em porcentagem. Então eu vou pegar o valor que eu achei aqui ó, e multiplicar por 100. Então, né, geralmente ele vai dar em porcentagem. Então, por exemplo, se eu quiser saber o grau de equilíbrio aqui ó, do NaCl, o alfa aqui ó, o número de mols que reagiu foi 1.
e o número de mols do início também foi 1. Então 1 dividido por 1 dá 1 vezes 100, então eu vou falar que 100%. Ou seja, 100% do NaCl reagiu. 100%. Agora, do do PbCl2, cloreto de chumbo, o alfa é o que? Número de mols que reagiu, só 0,1, né? Dividido por 1. Então 0,1 dividido por 1 dá 0,1 vezes 100 vai dar 10%. Então significa que só 10% do sal reagiu. Aqui 100%, tudo que eu coloquei foi embora. Aqui tudo que eu coloquei, apenas 10% foi embora, sobrou 90%. Significa que lá no fundo da água eu vou ver um monte de sal de cloreto de chumbo. Tá? Agora, pegando o exemplo do exercício anterior, como que eu determino o grau de equilíbrio do exercício anterior? Ora, o que é o alfa? O alfa é o que? É o número de mols que reagiu dividido pelo número de mols do início. Então, olha aqui que legal. Então, eu vou pegar aqui o em relação a A ou em relação a B. Então, vou colocar aqui ó, em relação a A, porque aqui eu tenho dois reagentes, né? Então, eu posso fazer em relação a A ou em relação a B. Então, em relação a A, o número de mols do início foi 0,8. Então, né, o número de mols do início é 0,8. E quanto que reagiu? 0,6. Então, eu tenho 0,6 que reagiu, porque aqui é o equilíbrio. O equilíbrio ainda restou, não é? Mas é o quanto que reagiu, então é 0,6, o início é 0,8. Então, se liga aí, olha que a dica, não vai colocar 0,2. Não tem número de mols de equilíbrio aqui não. É o número de mols que reage dividido pelo número de mols do início. Então eu posso fazer essa conta aqui, ó, 0,6 dividido por 0,8. Ó. Posso cortar aqui. Vamos fazer essa divisão aqui, ó, rapidinho. Ó. 6 por 8 não divide, né? Então eu vou colocar um zerinho aqui. Então aqui fica 0,60 por 8. 60 por 8 vai dar o quê? 8 não vai dar 7, né? Então 7 vezes 8. 56, 60 menos 56, ó, 4, não tira 8, vou colocar 0, então 40 por 8 dá 5, olha que legal, deu 0,75, se eu quiser saber em porcentagem, eu multiplico por 100, que vai dar 75%, então o meu grau de equilíbrio em relação a A foi 75%, que em relação para B também é o mesmo valor, porque olha aqui para B, eu tenho 0,8 no início e 0,6. Então, tanto para A quanto para B, deu 75. Então, o que significa, pessoal? Que 75% da reação, ela reagiu. 75% de A reagiu, 75% de B reagiu. Sobrou quanto? 25%. Então, esse 0,2 significa 25%. Então, só reagiu 75%. Ou seja, essa reação ela não é 100%, ela tem um rendimento alto, 75%. O que você tem que entender, pessoal? Que nem sempre as reações elas são 100%. Nem sempre. Sempre algumas reações elas vão ter um rendimento de 80%, 70%, que tem que levar em consideração. Então, por exemplo, se eu tenho 5 mols e se eu sei que a minha reação é 20%, então eu tenho que fazer 5 mols vezes 20%. Aí vai dar a quantidade que eu quero reagir. Então, pessoal, nós determinamos o grau de equilíbrio aqui, né? Que é o grau de equilíbrio que determina quantos por cento do meu reagente vai reagir. Tá bom? Então, nós vamos para o exercício 2 para poder estabelecer esse grau de equilíbrio, tá? De duas formas, tá? Nós vamos fazer exercício e você vai entender perfeitamente que é a nossa última parte de equilíbrio. Depois disso, tá tranquilo, você vai saber tudo de equilíbrio. Pessoal, ó, um grande abraço e vamos fazer a mágica de apagar o quadro, exercício 2, então vamos lá? Bom, nesse exercício 2 aqui, você vai ver ele no final do vídeo e você vai ver que ele é curtinho, só que ele tem um nível de dificuldade um pouco mais apurado por causa da riqueza de detalhes que o aluno tem que ter antes de começar a fazer o exercício. Primeiro, nós determinamos já o que é o grau de equilíbrio, né? Que é o número de mols que reagiu dividido pelo número de mols no início da reação. Aqui, veja bem, ele colocou no recipiente de 2 litros, ok? Ele colocou aqui a concentração de mols, 8 mols de CO,
8 mol de Cl2, a mesma quantidade. Ele deu a reação e ele falou que o grau de equilíbrio vale 75%. E ele quer saber o valor do Kc. Então veja bem, o grau de equilíbrios é o que? É o número de mols que reage dividido pelo número de mols do início. Então veja bem, ele falou que no começo eu tinha 8 mols, não é verdade? E depois com grau de equilíbrio 75%. Há dois níveis de detalhes que você tem que prestar atenção. Primeiro, o grau de equilíbrio ele não pediu, ele deu. Então nós temos que saber como trabalhar no exercício quando ele dá o grau de equilíbrio. E segundo, veja bem que o recipiente é 2 litros. Ou seja, para eu começar a fazer o exercício, eu não posso colocar 8 aqui. Eu tenho que colocar 8 em relação a 2 litros, calculando a concentração, né? Então, a primeira parte do exercício é calcular a concentração. A concentração a nível de quantidade de matéria, ou antigamente chamado de molaridade, é o número de mols sobre o volume, né? E esse volume obrigatoriamente tem que ser em litros. Estão sabendo que é só pegar o número de mols, dividir pelo volume, a gente já sabe de cada um. Como os dois é a mesma quantidade de mols, que é 8, então os dois vai dar o mesmo valor. Então vai ficar 8 dividido por 2 litros, que vai dar uma concentração de 4 mol por litro. Tanto para CO quanto para Cl2, porque eles têm os mesmos valores. Então, tanto para CO quanto para Cl2, eu tenho uma concentração de 4 mols por litro. Então, esse foi o início dele. Ele colocou, vamos preencher a tabela aqui, porque ele deu valores que não estão em equilíbrio. Então, vamos colocar lá a reação de acordo que está lá. É o CO, é o Cl2 e reagindo formando CO, Cl2. No começo da reação eu tenho 4 de 4 e lógico que no produto eu tenho 0. Eu não tenho mais produto, né? Porque está no tempo 0, nem começou a reação. Agora, veja bem que ele não deu mais nenhum tipo, ele só deu o grau de equilíbrio. Mas veja bem, se eu tenho um grau de equilíbrio e eu tenho o número de mols do início, eu vou saber o número de mols que reagem, né? Quanto que vale o 75%? É lógico que eu tenho que tirar da porcentagem, né? É só dividir por 100. Então fica 0,75. O número de mols que reage é o que eu quero. Então vou colocar aqui, ó, número de mols que reage, dividir pelo número de mols do início, que nós achamos aqui. Então fica o número de mols que reage é 0,75 vezes 4. Então o número de mols aqui vai ficar 3 mols. Aonde? Do reage. Então eu posso colocar aqui, ó, 3 e 3. Por que 3 e 3? Porque os dois são os mesmos valores, 4 e 4. Então eu vou colocar 3 e 3. Se não fosse o mesmo valor, eu fazia para o CO e o outro fazia para o Cl2. Mas ele deu o mesmo valor, então tá tranquilo, né? Então, eu dei aqui. Lembra que nessa parte aqui eu descubro outros por estequiometria. Então, aqui ficou super fácil, porque a proporção é 1 para 1. Então, se aqui é 1 e aqui é 1, se aqui for 3, aqui também vai ser 3. Agora eu vou achar já o que está em equilíbrio. 4 menos 3 fica 1. 4 menos 3 também fica 1. E 0 com 3 fica 3. Então eu achei os meus valores no equilíbrio e eu posso achar agora o Kc. Então o que é Kc? É o produto dividido pelo reagente elevado aos seus respectivos coeficientes. Então fica Kc, o produto aqui que vale 3 ao quadrado, né? Então vamos colocar primeiro, né, os valores para quem está pegando a aula agora saber de onde vai vir esses valores. Então vai ser produto dividido pelos reagentes, que eu tenho dois reagentes ali, ó, CO e Cl2. Então o Kc é igual, o CO Cl2 vale 3, e o CO vale 1, e o Cl2 também vale 1. Então o Kc fica 3, não é isso?
É uma reação favorável porque a constante deu maior que 1, então logo a tendência está mais para os produtos, né? Vai reagir mais. Então, pessoal, esse foi um nível um pouco mais apurado, porque você tem que saber quando dá o grau de equilíbrio, é fácil. É só multiplicar pelo número de mols que eu já tenho o número de que reage. Eu acho os outros pela estequiometria. Só isso. E o volumezinho, né? Porque o aluno está tão acostumado já a colocar os valores direto, que às vezes quando ele dá um volume diferente de 1 litro, ele, né, meio que para. Mas está aqui para volumes diferentes de 1 litro. Pessoal, vamos para o exercício 3. Tem mais 2 exercícios para você compreender. Se você chegar até aqui, ó, você vai fazer 90% de toda a parte de equilíbrio. Agora, os outros exercícios têm um nível mais apurado, porque nós vamos ver o andamento dele, que é um pouquinho mais difícil. Mas não é difícil, porque você vai entender essa explicação e vai sair bem na sua prova. Vamos lá, pessoal? Ó a transição. Bom, pessoal, nesse exercício, você vai ver que ele é um pouco mais rebuscado, né? Mas vocês vão ver que não é difícil. Nessa parte, né, acompanhe o exercício na íntegra no final desse vídeo. E o estilo de fazer é o mesmo. Ele vai te dar os valores no início, ele vai te dar um dos valores no equilíbrio, né, para você completar a tabela e fazer o que ele está pedindo, né? Então ele te deu a reação, então coloquei as reações aqui, todos no estado gasoso, então tá tudo tranquilo, né? Isso aqui no início, então vamos preencher a tabela logo ali, ó. 3,2 de CO e 3,2 de água. Então tá tranquilo e restou no equilíbrio 1 mol. Então, de CO. Então tá aqui bonitinho. Vamos completar, né? Se aqui no início é 3,2, no equilíbrio 1, então é porque reagiu 2,2. Lembrando que aqui no início da minha reação o produto sempre vale 0, né? No início da minha reação o produto sempre vale 0, tá? Então, como que eu vou descobrir os outros valores? Lembra que quando ele te dá algum valor nessa faixa aqui, ou você descobre, como nós descobrimos, estequiometria. Só que essa estequiometria ela é super legal, por quê? Porque se você observar, todos aqui a proporção é de 1 para 1. 1 mol de CO, 1 mol de H2O, 1 mol de CO2 e 1 mol de H2. Então tá super tranquilo. Por quê? Porque se 1 reage com 1, porque 2,2 vai reagir com 2,2. Se 1 de CO reage com 1 de CO2, porque 2,2 reage com 2,2 e o mesmo para o H2. Para saber isso aqui, a gente subtrai, né? Então 3,2 menos 2,2, 1. Aqui 2,2, que aqui é 0 e aqui também é 0. Então nós achamos, completamos a tabela. Com essa tabela a gente faz tudo o que ele quiser. Inclusive na letra A, que ele quer o grau de equilíbrio, e na letra B, que ele quer o Kp. Então na letra A, ele quer o grau de equilíbrio. O que é o grau de equilíbrio? É o número de mols que reage sobre o início. Então vamos lá. O número de mols que reage é 2,2 dividido por número de mols do início, que é 3,2. Lembrando, né, que o grau de equilíbrio sempre vai dar um valor menor que 1, tá? Se der maior que 1 porque você errou, né, a divisão, ou você inverteu os valores, dividindo isso aqui dá 0,6875. Se eu quiser saber em porcentagem, é só pegar o valor 6,875 e multiplicar por 100. Então eu vou achar o valor aqui, ó, 68,75%. Então 68,75% da minha reação no início, ela reage, certo? Agora, pessoal, é a letra B, o Kp. Pera aí, se você observar, ele te deu o número de mols, não é isso? Ele deu todos os números de mols. Porque esses números de mols eu acho o Kc, eu não acho o Kp. O Kp em relação à pressão. Mas professor, eu posso achar o Kc e calcular o Kp, porque pela relação entre Kc e Kp. Não pode. Por quê? Vamos lembrar qual que é a relação aqui, ó, do Kc com Kp? Kc é igual a Kp multiplicado por RT ΔM. Ele não deu a constante,
Mas tudo bem, até aí a gente pode colocar o valor da constante, se você souber. Só que ele não deu a temperatura. Não tem como resolver por essa relação. Agora, como que eu vou relacionar o Kp com o número de mols? Pessoal, gases. Lá nos gases ideais, você tem 3 níveis de gás. Na equação geral dos gases, a equação de Clapeyron e quando ele dá as pressões parciais. Quando ele dá a pressão parcial, qual que era a pressão parcial, por exemplo, do gás A? É só pegar a fração molar do gás A dividido pela pressão, aliás, multiplicado pela pressão total. O que é fração molar, pessoal? Fração molar é o número de mols de A dividido pelo número de mols total vezes a pressão total. Então, com isso aqui, eu relaciono o número de mols com a pressão, porque aí eu posso achar o Kp. Então vamos de novo, como que eu vou achar o Kp pelos dados que ele deu em mol? Pela pressão parcial, tá? Então o que é pressão parcial? É a fração molar vezes a pressão total. O que é fração molar? Número de mols do gás dividido pelo número de mols total. Então com isso eu posso fazer aqui, ó. Então o que eu quero? O Kp. O que é Kp? É produto dividido pelo reagente elevado aos seus coeficientes. Então, eu vou pegar a pressão de CO2, certo? Vezes a pressão de H2, dividido pela pressão de CO, vezes a pressão de H2O. Olha, é a pressão de cada um. Então, a pressão de CO2, que eu posso colocar? X, né? Fração molar, vezes a pressão total. Como? Pressão de CO2 é o quê? É a pressão, é a fração molar de CO2 vezes a pressão total. Vezes a pressão de H2. Quem é a pressão de H2? É a fração molar de H2 vezes a pressão total. Dividido pela pressão de CO. Quem é a pressão de CO? Fração molar de CO vezes a pressão total. O que é a pressão de H2O? É a fração molar de H2O vezes a pressão total. Com isso aqui, eu já posso fazer isso aqui, ó. Cortar as pressões parciais, as pressões totais. Já posso fazer isso de cara. Aí fica mais fácil, olha aqui, ó. Quando eu pego o Kp, eu só tenho as frações molares. Se eu substituir as frações molares, eu acho porque eu tenho todos os valores no equilíbrio. Então vamos lá, ó. O que é a fração molar de X? É o número de mols de CO2 dividido pelo número de mols total. Vezes 500x de H2 é o número de mols de H2, aliás, H2, né? Dividido pelo número de mols total. Tudo isso dividido pela fração molar de XO, de CO. Qual que é a fração molar de CO? É número de mols de CO dividido, vamos apagar aqui para não atrapalhar, né? Nós já sabemos essa fórmula, já sabemos essa, nós estamos aqui. Então, número de mols de CO dividido pelo número de mols total. E a fração molar de H2O, número de mols de H2O dividido pelo número de mols total. Agora, olha que fantástico. O número de mols total vezes o número de mols total, eu posso cortar com esse número de mols total aqui. Porque a mesma quantidade que eu tenho em cima é a mesma quantidade que eu tenho embaixo, então eu posso cortar. Então, o meu Kp, olha que fantástico. Eu pego o CO2 com o número de mols de H2, dividido pelo número de mols de CO com o número de mols de H2. Professor, eu posso fazer toda vez assim? Pode. Eu posso achar o Kp em relação a isso, quando ele não dá as pressões parciais. Porque se ele dá as pressões parciais, ó, fica super fácil. Agora, quando ele faz essa bagunça, tá? Mas, professor, por que você não falou disso aqui logo de cara? Porque para chegar aqui, eu tinha que explicar para você como que eu chego, né? Porque eu não sou o professor para chegar e, ó, engulo isso aqui tá bom. Infelizmente, alguns cálculos são tão difíceis de chegar na fórmula que às vezes não compensa. Que se for colocar, o aluno fica,
Nossa, mas difícil. Não. Então, como esse aqui não foi difícil, tá? Porque é bom que a gente relembrou de gás, ideal, tá? Então vamos lá, número de mols de CO2 nós temos aqui no equilíbrio, que é 2,2. Número de mols de H2 também temos. Dividir pelo número de mols de CO e número de mols de H2O. Então, 2,2 vezes 2,2. Vamos fazer aqui bonitinho, ó. 2,2 vezes 2,2. Então, super fácil, né? 4, 4. E o outro também é 4 e 4. Então, fica 4, 8 e 4. Só tenho duas vírgulas, então ficou 4,84. Então, o meu KP deu 4,84. Então, é assim que eu resolvo nesse tipo de exercício. É um exercício onde ele te dá todos os dados para você calcular o KC, mas ele pede o KP, mas sem dar aquela base para a relação entre KC e KP, porque ele não deu a temperatura. 90% dos exercícios, pessoal, de vestibular, ele vai ser assim, como? Ele vai te dar os valores de KC para você achar o valor de KP pela relação. Só que às vezes esses 10% para te atrapalhar, para te deixar nervoso na hora da resolução, é desse jeito que resolve. Pessoal, vamos para o exercício 4 e último, para você aprender e finalizar essa parte. Vamos lá? Bom, pessoal, nesse último exercício, olha o nível de dificuldade que ele vai te apresentar. Uma questão da FUVEST, e ele falou que anualmente 6 vezes 10 elevado a 6 toneladas de aço sulfúrico são produzidos. E uma das etapas intermediárias é essa reação, cujo KP vale 4 vezes 10 elevado a 4. Você vê que é uma reação extremamente favorável, né, para o sentido do SO3. Aí ele falou que a temperatura constante, essa relação, ela acontece. Ou seja, lembra lá esse X? X é a fração molar, que no exercício ele vai falar, tá? X é a fração molar. Que ele, para respeitar essa relação aqui, é igual a 6 vezes 10 elevado a 4. E ele quer saber o valor da pressão total. Aí, se o aluno chegar aqui e não viu o exercício 3, porque nós vimos o exercício 3, você vai ver a fração molar, então eu já sei como ele calcula. Pelo menos o início você vai tentar. Se for um aluno desavisado que não tinha visto a questão 3, ele vai parar nessa questão. Só que não é difícil. Como ele quer a pressão, eu tenho que calcular o KP, né? Porque é a única maneira de relacionar a pressão com o KP. Então, o que é o KP aqui? É a pressão de cada um. Não é isso? Ó, pressão ao quadrado de SO3 dividido pela pressão ao quadrado de SO2 vezes a pressão de O2, né? Lembrando que a constante é o produto dividido pelo reagente elevado aos seus coeficientes. Então aqui é ao quadrado e aqui é ao quadrado por causa dos coeficientes, tá? Então vamos lá. O que é KP? Se eu quero chegar nessa relação aqui, eu tenho que lembrar do que no exercício 3, que a pressão de um gás, A, por exemplo, é a sua fração molar vezes a pressão total. E ele quer essa pressão aqui, ó. Então vamos lá. A pressão, só que está ao quadrado, aqui do SO3, então fica X SO3 vezes a pressão total. Tudo isso ao quadrado, dividido, ok? Pela pressão de SO2. Então, a pressão de SO2 fica X SO2 vezes a pressão total, também ao quadrado, vezes a pressão de O2, que fica XO2 vezes a pressão total. Só que não está ao quadrado, então está super tranquilo. Então, KP vai ficar X ao quadrado de SO3, vezes a pressão ao quadrado. Aí, X ao quadrado, também X ao quadrado, vezes a pressão ao quadrado, então pressão ao quadrado, vezes, e é só repetir aqui, ó, né? XO2 vezes a pressão. O que nós podemos fazer aqui de cara? Nós podemos cortar a pressão ao quadrado com a de cima com o quadrado de baixo. Sobra essa pressão, que é exatamente o que eu vou querer achar. Então, olha aqui, ó, KP é igual, olha, organizando aqui, ó, X ao quadrado de SO3
vezes x ao quadrado de SO2 vezes XO2 vezes, eu só vou desmembrar aqui, né, para ficar um pouco mais visível, vezes P, né, que aqui é P. Aqui seria 1, certo? Olha aqui, ó, essa relação aqui, ele deu. Qual que é essa relação aqui? 6 vezes 10 elevado a 4. E o KP ele também deu. Então tá aqui, ó. O KP vale 4 vezes 10 ao quadrado. Essa relação todinha ele deu. 6 vezes 10 ao quadrado. E a pressão, que eu vou achar agora. Então multiplicando cruzado fica 4 vezes 10 elevado a 4 vezes a pressão, igual a 6 vezes 10 a 4. Então a pressão é 6, 10 a 4, dividido por 4 vezes 10 a 4. O que eu posso fazer aqui? Cancelar 10 a 4 e dividir 6 por 4. Vamos fazer essa divisão? 6 dividido por 4 fica 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Não pode tirar, pega emprestado. Então dá 1,5. Ah, olha aqui. Achamos a pressão total. 1,5 atm. Então veja bem, foi um exercício com um contexto um pouco mais complicado, mas como a gente já sabia do exercício 3, que o Kp ele pode ser relacionado pelas frações molares, já não fica mais difícil. Um exercício extremamente complicado ficou um pouco mais simples se a gente tem a consciência o quê? Que o Kp ele também pode ser expresso em relação às frações molares com as pressões parciais. Pessoal, eu espero ter ajudado. Encerramos aqui equilíbrio químico que nós fizemos em 3 partes, com bastante exercício para você saber. Nós fizemos aí 8 exercícios para você entender e ficar ligado. A equilíbrio químico acaba aqui. Nós vamos continuar na parte de equilíbrio, nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio, mas a parte de equilíbrio você sabe tudo, você pode. Tudo que você fazer, baseia aqui que você vai se dar bem. E fica aquele abraço porque a vida é linda, porque a vida é linda. E até mais.